Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Peço que vocês continuem curtindo, hypando, comentando os vídeos. Às vezes não vai aparecer o hypar, não tem problema. Deixa o seu like, comenta aqui, compartilha com todo mundo pra gente continuar engajando esse canal. Oiê, sua linda! Sua hora chegou. Gente, eu tô lendo todo mundo que deixa nos comentários, hein? Raíris, idade, 36 anos, publicitária. A dica que eu deixo é, se você viu, um homem fez contato com você em qualquer parte de rede social, tá? E aí, você olhou para aquele homem, você já viu algum sinal ou alguma coisa que você não aceita, você não quer para sua vida. O que você tem que fazer? Bloqueia. Não deixa aquele homem lá. Porque esse homem, com certeza pelo defeito que ele tem, que muitas não irão aceitar, ele vai ser um cara persistente, que vai ficar ali, ó, fazendo, em um momento de carência que você olha aquele homem de novo e tenta ver com um olhar mais empático, ou então você tenta relevar, você já olha relevando, você vai dar abertura para o cara que pode acabar com todos os momentos da sua vida por causa de uma resposta. Eu sou prova viva disso, tá? Esse homem, ele só mandava vídeo com uma flor, não era nem um buquê, gente, era uma flor. E ele parecia ser até vesgo, ele ficava assim, meio que sensualizando, mandando o vídeo com a flor. Era só isso, um bumerangue, ficava assim, ó. Eu olhava aquilo e falava, eu queria saber quantas flores esse moço comprou em tanto tempo. Ele deve encaminhar isso para várias no mesmo horário. Que absurdo. Bloqueei, não bloqueei. Caí na de um momento responder obrigada. Sei lá por quê, depois de 50 vídeos desse jeito. E esse homem começou aí a mandar um monte de mensagem e eu a responder. E ele só me mandava vídeo, mas ele nunca fazia chamada de vídeo. E eu fui prestar atenção, apesar da vesguidão, ele era bonito, gente. E era um homem envolvente nas palavras. Ele sabia falar um inglês maravilhoso. Foi quando eu perguntei para ele de onde que ele era. Ele disse que era da Jordânia. E aí eu falei, mas por que eu respondi uma pessoa da Jordânia? Porque o envolvimento, o encantamento que ele tinha para fazer você querer conversar com ele mais, se sentir desejada, eu não sei explicar para vocês e também não sei explicar quais foram as frases e em que momento que eu caí nisso, mas eu caí de ficar apaixonada por esse homem e de aceitar namorar com ele, primeiramente online. Mas o meu objetivo era conhecer ele. E no primeiro momento, ele falava que viria ao Brasil, que já tinha até passagem marcada, era uma mentirada toda. Porque no fim, eu fiquei assim apreensiva, porque ele falava que o nosso encontro iria acontecer ao vivo, mas eu só queria que isso acontecesse se fosse... se eu visse ele primeiro na chamada de vídeo. E ele não fazia chamada de vídeo por nada. Ele dizia que era muito tímido, que não queria fazer. Então eu ficava um pouco instigada em também entender se não era um fake ou não. Mas assim, eu cheguei a falar pra ele, olha, escreve o meu nome, a data e o horário e manda o vídeo pra eu entender que você existe. E ele ia lá e fazia. Ah, agora manda um vídeo falando Hamalut Milumiar. Aí ele mandava Hamalut Milumiar. Então, eu sabia que ele era real e eu queria quebrar essa coisa. Depois de muita insistência, eu acho que coisa de uns 6 meses, ele resolveu fazer uma chamada de vídeo. Gente, essa chamada de vídeo, esse homem, ele ficava paralisado e ele foi ficando com o rosto vermelho. Eu não sabia se ele tava tendo algum surto, alguma crise de ansiedade ou se ele tava com vergonha. Conforme ele ia ficando desse jeito, ele ficava andando de um lado pro outro na casa e eu fui pescando que tinha umas fotos
de umas mulheres atrás, mas eu não conseguia entender se era a mesma mulher, se era uma foto de família, se eram mulheres diferentes, porque quando ele percebeu, isso assim, muito rápido, né, que eu fui olhar, ele já mudou de ambiente, não voltou mais para esse ambiente das fotos das mulheres. E eu, né, fiquei lá observando. Foi muito estranho. E ele mesmo sabendo falar muito bem inglês pelo áudio e escrevendo, na chamada de vídeo ele não conseguia desenrolar. Eu falei, tudo bem, eu já vi que você existe, então vamos para conversar de novo de texto. E aí eu comecei a soltar um monte de pergunta. Por que que você tá agindo assim? Por que que você é desse jeito? E ele começou a pedir milhares de desculpas, disse que mandaria até um vídeo ajoelhado se eu quisesse, que ele era tremendamente apaixonado por mim, que ele tinha muito medo disso, porque ele tinha um vício. Eu não sabia se eu iria entender esse vício. E que comigo estava sendo diferente, mas ele não conseguia desbloquear. E aí eu falei, o que é? Me conta. E aí ele soltou que ele tinha que todo dia conversar com alguma mulher online e namorar essa mulher. Quanto mais mulheres ele namorava online, mais mulheres ele queria namorar. E que não existia isso na vida real. Ele queria que ficasse só ali no virtual. E quando eu tô falando de namorar, não é só a declaração e os vídeos com flores que ele mandava. Era até chegar no vídeo e na foto da rachada da mulher. Como não tinha acontecido isso comigo, ele tinha sentido que eu era uma pessoa diferente, porque mesmo sem tudo isso, ele queria continuar conversando comigo. E que aos poucos ele sentia que estava deixando de conversar com as outras mulheres, que ele tinha horário para fazer esse tipo de troca. E que talvez eu fosse um desbloqueio para ele conseguir ter uma relação ao vivo, mas que mesmo assim ele não conseguia fazer chamada de vídeo comigo e estava procurando uma terapeuta, alguma coisa assim, para que ajudasse ele. E aos poucos ele foi falando que tinha então marcado com essa terapeuta e que ela dizia que era bom que essa nossa troca aumentasse, que se pudesse ser ao vivo, até iria ajudar. Mas ele tinha muito bloqueio de vir até o Brasil. Eu sei que eu fui entrando nessa história de um jeito que um dia eu resolvi comprar uma passagem para Jordânia e ir atrás desse homem de surpresa, chegar avisando lá no meio do caminho, e eu fui fazendo isso e organizando tudo sem que ele soubesse. Tive o maior problema no aeroporto, porque tinha que comprar um seguro viagem que eu não tinha comprado, e aí foi mó caro na hora, e foi aquela confusão, porque eu tinha que ficar fingindo que tava falando com ele da minha casa, e não tava correndo com tudo, porque eu só ia avisar assim que eu chegasse no aeroporto. Chegando no aeroporto, eu mandei mensagem pra ele avisando que eu tava lá. E aí que veio o primeiro surto, né? Que primeiro ele começou a brigar comigo, porque era mentira, eu tava fazendo piada com a cara dele. Quando eu mandei a foto, ele ficou uns 10 minutos sem responder e ainda perguntou se era sério mesmo e disse que não imaginava que eu faria isso, mas que não daria pra ele me ver naquele dia. E ele meio que não respondeu o porquê. Eu só sei que aí, então, eu que corri sozinha pra ir até o hotel, que eu tinha reservado as coisas, tudo, e fiquei um pouco pensativa e até preocupada se eu tinha feito alguma coisa de errado. E eu acho que ele só tava querendo tempo pra criar coragem pra contar o que ele tinha que me contar. E aí ele ficou nessa enrolação até a tarde do outro dia. Eu simplesmente não saí do hotel. E aí ele resolveu me contar de verdade o que tinha acontecido. Que, na verdade, eu podia imaginar, né, que ele era casado. Então, o vício dele não era porque ele fazia isso com essas mulheres online, a mulher dele sabia. E isso não era porque ele não conseguia encontrar alguém ao vivo. Era porque ele era casado, a mulher dele não satisfazia nessa parte, então ele buscava na internet e ela não tava nem aí porque ela queria o dinheiro dele pra ter o que ela queria em casa, pra cuidar das crianças, e o resto ela ia levando e empurrando com a barriga. E ele falou naturalmente e disse que foi um erro da minha parte ter ido até lá sem ter perguntado pra ele. Só que ele tinha me contado que isso era um bloqueio, que ele precisava de ajuda e que até a terapeuta falou que eu podia ajudar. Óbvio que ele tava mentindo, porque o objetivo dele era no final só ver a racha, né? Que ele não conseguiu. E aí eu ainda queria, ser bem sincera, eu queria ver ele, mesmo sabendo que ele era casado e que tinha todas essas questões. Mas ele se negou. Esqueci de contar pra vocês que antes de tudo isso, vamos lá, eu também não fui. Tá, eu fiz uma loucura, mas eu não fui
fazer essa loucura assim, sem ter tanta certeza. Antes de tudo isso, eu já tinha conversado um tempo com uma taróloga que tinha falado que o homem da minha vida, ele seria de um outro país. Ela descreveu o Amar. Conforme eu ia conversando com ele e tudo que ele fazia, ia me lembrando essa conversa que eu tive, que foi muito forte com essa taróloga, e que eu cheguei até a sonhar com o amor da minha vida. Ai, sapata. Ai, gente. Ai, mamãe. A mamãe é tão apaixonada nessas coisas. Olha esse olho, gente. Olha esse olho. E fica quietinho. Pra vocês terem noção, até a coisa dele ficar mandando vídeo com flores e eu não responder por um tempo, ela tinha falado pra mim: olha, esse cara vai ficar investindo em você e não vai ser uma coisa ao vivo, eu não sei explicar, é alguma coisa à distância que esse cara vai ficar fazendo, você não vai ligar. E depois, a partir de um momento, a conexão de vocês vai ser a comunicação. E aí, pela comunicação, do nada, quando você menos esperar, você vai estar apaixonada por ele, fazendo as coisas por ele. E isso vai dar em casamento, vai ser o amor da sua vida. Enfim, eu tinha aí colocado uma ideia sobre esse cara e batia muito com o Amar. Por isso que eu fui de olhos fechados para a situação. E acabei me decepcionando e pensando que a única coisa que eu podia fazer ali era conhecer o país para tentar ficar melhor. E eu não tinha contado nada pra ninguém do que eu tava fazendo. Queria andar sozinha e nem contar com a Amar, na verdade eu não podia contar com ele. E aí no hotel mesmo que eu tava, eu resolvi pedir um guia. Só que aconteceu uma coisa que eu só fui descobrir depois. O guia tinha sido agendado pro outro dia e ele ia me esperar lá na recepção do hotel. Só que esse guia, ele não apareceu, ele teve um problema, ficou doente, só que eu não fiquei sabendo disso. Eu tava lá esperando o guia e o primeiro homem que chegou perto de mim, não na recepção, mas que eu saí da entrada do hotel, porque assim, eu saí e o homem veio me olhando. E era um homem no naipe Jack Sparrow, aqueles pirata do Caribe, sabe? Com aqueles lenços, aquela coisa exótica que você primeiro acha meio trash, mas depois quando você vê, você tá querendo dar uma agarrada. Ele veio com um olhar fixo em mim, como se fosse falar comigo. E aí eu achei que era o guia. Só que eu falei: você é o guia? E ele falou: sou. Ele realmente era o guia, mas não era o guia que estava contratado para mim, entendeu? E ninguém na recepção me avisou que esse guia estava doente e que não ia dar certo. Eu só fiquei sabendo isso depois que eu já tinha me conectado com esse guia e que eu já estava andando pelas regiões com ele. Que aí me mandaram uma mensagem avisando e eu falei: mas com que guia que eu estou então? Que eu achei que era o contratado. E aí, no meio do caminho, ele me explicou que ele não era, como ele era guia. E eu perguntei, ele ficava ali andando para ver se alguém precisava. Meio que aconteceu isso. E como ele era bonito, eu não tava nem aí se era o guia ou se deixava de ser. Veio com programas e ele não cobrou no início, porque ele também ficou vidradão em mim. Eu percebi que ele não tava nem aí se eu ia pagar ele ou não, sabe? E os programas dele eram umas coisas que eu não tinha visto na programação do outro guia. Por exemplo, ele veio com um papo de que a gente podia conhecer uma parte mais do deserto, até fazer um acampamento se eu quisesse, de repente uma fogueira nas estrelas. Mas eu também percebi que tudo que ele estava conversando comigo tinha uma segunda intenção, de quase um encontro. E eu não tava mais nem aí porque o homem era muito bonito. E ali eu vi que eu podia viver uma aventura que ia me ajudar mais ainda a esquecer toda a situação que eu tinha passado. Desculpa, gente, esqueci o nome do homem. É Fares. Idade, 42 anos. Guia. Até aquele momento, eu achava que ele era só árabe. Mas ele não era árabe. Ele era beduíno. Ele foi me explicando isso aos poucos. Aí ele me explicou que ele era de uma tribo Aueitat.
e que eles eram nômades, mas agora eles estavam mais fixos. Ele deu a entender que ele tinha moradia tanto nessa parte da cidade como no deserto. Ele disse que, então, no deserto, estava a mãe dele, viúva, com alguns parentes, numa tenda onde ele morava, porque ela não queria, ela perdeu o pai e não queria mudar de vida. Ele foi me levando para lugares que ele disse que só mostrava para clientes especiais, depois mudou para mulheres especiais. E aí, gente, o envolvimento profissional foi pro ralo. Ele perguntou se eu queria ver as estrelas com ele, e ia ser num lugar onde o céu era limpo, onde a imagem era maravilhosa. Óbvio que era numa parte do deserto, eu sabia o que ia acontecer ali, ele também, e rolou. Rolou tudo isso que vocês aí estão imaginando, nessa euforia e selvageria do homem pirata lá, do Jack Sparrow. Era mais bonito que ele. E ele tinha um dom de manipular e de envolver que eu não conseguia sair dele, mesmo que eu quisesse. Foi lindo, não usei proteção, não tava nem aí. E ali eu achei que ok, foi legal, a gente vai se ver os outros dias, vai ficar nisso. Mas aí os outros dias, ele queria sempre me levar um pouquinho mais distante da cidade. Chegando no deserto, né, ele me levou nessa tenda aí da mãe, a mãe me olhou como se eu fosse um animal, não queria nem chegar perto, nem responder, nem nada, até porque ela não sabia falar a minha língua. Aí, nesse ambiente, ele disse que não queria mais que eu fosse embora, que queria que eu experimentasse as coisas dali, e que se eu me sentisse bem, ele queria casar comigo, ele ia dar um jeito de conversar com a família, ele era o único homem da família, ele podia resolver isso, mas eu tinha que aprender algumas coisas, e que se eu me adaptasse, ele queria muito que eu fosse a mulher da vida dele. Tudo isso, gente, num emaranhado de coisas que tinha acontecido, e eu no emaranhado do pé do camelo dele, que era um pé de camelo bem abençoado, eu aceitei. Porque eu não ia pra casar, né? Ia primeiro vivenciar, ia ficar uns meses até, cancelei passagem pra deixar ficar uns dias mais, depois eu comprava outra passagem. A partir daí ele me encantou mais porque ele só me chamava de Habibit. Ele me fez entender e reconhecer a direção pelo vento. Ele me ensinou a fazer chá de cardamomo na areia, a entender quando que um camelo tinha passado por ali, quando que uma cabra tinha passado por ali, como que era a vida das mulheres naquele lugar, como que era interessante viver na natureza e não depender tanto da modernidade. Apesar que ele mesmo nessa situação toda, ele tinha internet, ele tinha várias coisas, até por causa dessa ligação, né, entre a cidade e o deserto. E também tinham pessoas que queriam acampar ali, que queriam ter um dia de experiência. Ele tinha conexão com o Booking também, para reservar lugares para ficar. Ele chegou a preparar uma tenda só para mim, entendeu? Para eu ficar e entender como que era tudo. A família dele, o que ele me mostrou, até de prima e tal, elas me olhavam de um jeito muito estranho, sempre se afastando. Não tinha comunicação, eu dependeria dele ali caso eu quisesse ficar. Eu tava colocando isso como uma grande aventura, não tinha na minha cabeça de casar mesmo com ele. Depois que eu entendi que esse casamento, ele não seria documentado, ele seria só um tipo de contrato que eles faziam ali mesmo. Eu não sabia disso, tô dando um spoiler aqui. Por que esse contrato? Porque eles tinham mais de uma mulher. Então, com esse contrato, sendo estrangeira ou não, eles faziam de forma ilegal, tá? Porque isso não é legal no Egito. Então, assim, eles estavam enganando as mulheres e estavam enganando o governo. Mas como eles tinham essa vida fora do sistema, então cabia. Batia-se ali um contrato falando que era casado, pronto. Primeira esposa, segunda esposa, terceira esposa, quarta esposa, quantas esposas fossem. Eu não sabia dessa parte, achei que o casamento era ali dentro da religião deles, mas não que teria mais gente, ou se tivesse mais gente, que ele iria me comunicar. Só que nesse momento eu já não era a primeira e não sabia. Ele me mostrava que ele não tinha uma condição maravilhosa, entendeu? Mas que o lugar que ele tinha na cidade, aí sim já era um lugar mais acessível. Mas que às vezes eu teria que ficar lá no deserto também.
Quando a gente ia para a cidade para comprar coisas, ele ainda não tinha me mostrado essa casa que ele tinha na cidade. Mas ele não queria que eu ficasse de mão dada e ele queria me manter perto, mas que não parecesse que ele tinha algum contato, porque eu tinha o olho claro, eu tinha a pele branca e ele dizia que isso chamava muita atenção se eu pegasse na mão dele, se eu ficasse muito perto dele. Então a gente andava ali entre uma distância que ele podia me proteger, mas que também ninguém pensasse que a gente era casado ou alguma coisa assim. Tanto que ele, né, foi me modificando ali, comprou rena em pó para que ficasse mais parecida com as de lá perto, carvão para passar no olho, daquela parte esfumaçada, preta. Ele não me deixava ali, né, compartilhar quando ele ia fazer o passeio de Jeep com turistas, levar turistas para conhecer. Ele me deixava sempre meio que solitária nessa tenda e eu fui sentindo que não ia dar muito certo essa situação. Carvão que ele usava, como era o nome? Acho que era carvão negro, eu não lembro, mas era um negócio preto que eles passavam assim pra esfumaçar o olho. E aí ele queria, né, que eu usasse as coisas típicas, que até me escondesse um pouco dentro de tudo aquilo, pra que ninguém ficasse muito olhando. E tá, tinha internet, mas não tinha TV, não tinha música, não tinha a vivência que pelo menos eu tava ali conhecendo na Jordânia. Então eu queria que ele sempre me levasse com ele, mas ele não me levava sempre. Eu fui entendendo que isso no começo era curioso, era uma aventura, mas que não seria pra mim. E em menos de 3 meses eu falei pra ele que não iria dar certo e que eu iria então voltar pro Brasil. Ele ainda me segurou um tempo lá, mas eu consegui voltar e falar pra ele que depois eu voltaria, que eu ia pensar melhor. Ele foi ficando muito magoado, dizia que sabia que eu tava fugindo, que eu não iria voltar, mas em nenhum momento ele me prendeu ali, tá? Eu quero que isso fique muito claro aqui. Até porque era muito na cara que a família dele não me aceitava, sabe? Talvez tinha uma outra esposa, talvez tivesse outra menina em vista pra ele. Enfim, não foram com a minha cara. E ele dizia que ele também queria conhecer o Brasil, então eu tinha essa esperança foi aumentando depois que eu voltei pro Brasil, que ele falava que então, se eu não voltasse pra ele lá, ele iria dar um jeito de ficar aqui no Brasil e talvez a gente podia uma fazenda, num lugar mais livre, para ele não perder tanta liberdade do que ele gostava, do modo que ele vivia lá. Eu sei, gente, que a minha volta pro Brasil foi muito estranha, porque eu não tive nenhum sintoma, tá? Nem no começo. Foi mais pro meio que eu fui entendendo que alguma coisa estava mudando ali no meu corpo. Eu fui contando pra ele, sim. E eu descobri só depois de meses que eu estava grávida. No 4º, 5º. Não me perguntem por quê. Eu tinha essa coisa de inchar, de engordar, de ter cólica, de ter enjoo. Eu tinha essas coisas naturalmente. Então, pra mim, fazia parte da minha TPM, fazia parte da minha vida. Eu não via como gravidez. Eu só fui entender isso mesmo quando eu passei muito mal e fui fazer uns exames e o médico falou, olha, você tá grávida. E aí, gente, meu mundo veio abaixo, porque eu não ia querer ter esse neném longe dele. Eu não ia querer viver isso longe dele. Mas eu me adaptar lá também era difícil. Foi então que a gente conversou e decidiu que eu deveria ir pra lá pra casar no contrato mesmo, de verdade, pra dar a possibilidade dele tirar a documentação e dele vir comigo pro Brasil. Porque ele não poderia sair das tendas da vida dele e vir para o Brasil se ele não tivesse casado oficialmente. Não seria mais só aquele contratinho, não. E aí foi uma loucura, porque eu queria fazer tudo isso, eu teria que ter o tempo de viajar, e aí o tempo ia passar, né? Porque grávida tem um momento lá depois da 28ª semana, tem que ter atestado médico, e tinha que correr atrás de tudo isso. Ali a partir da 28ª semana, para voo internacional, tinha que fazer o atestado, tinha um monte de coisa, e eu não queria ter o neném longe dele. Eu queria estar casada e já com ele no Brasil. E ele me forçou, me pressionou muito a isso e disse que dava tempo. Que senão eu tinha lá na Jordânia mesmo, na parte da cidade, ficava na parte da casa dele que eu nunca tinha visto. Porque pra mim, e fica aqui, tá, gente? Beduíno nunca vai ter uma casa na cidade, né? Ele vai morar lá com a família dele nas tendas, enfim. Eu consegui atestado, exame, tudo pra viajar.
E achei que ia chegar lá, assinar o papel de casamento, resolver tudo e já dar os documentos pra ele tirar o visto pra conseguir voltar pro Brasil, mas não foi bem assim. Primeiro que ele ficou, depois que eu cheguei, encontrei com ele, fui pra tenda, ele praticamente não me prendeu, mas ele foi enrolando a situação ali para que a família dele me aceitasse, para que desse tudo certo. E assim, as primas, as mulheres que passavam e que me viam, elas cochichavam e riam e eu não entendia o que era. A mãe dele continuou não me engolindo, mesmo ele explicando que eu estava grávida dele. Até porque na religião isso só pode depois do casamento. Então eu não era vista com bons olhos. Eu falava isso pra ele e que queria resolver tudo isso. Então na cidade, que a família dele não ficasse sabendo, para que a gente voltasse logo pro Brasil. Mas ele dava desculpas sobre trabalho, sobre o dinheiro que ele estava ganhando, que era bom pra criança, que ele ia investir no Brasil, que ele precisava dessa quantidade de dinheiro. E eu falava, então, mas por que você não deixou eu vir mais tarde, então, depois de você conseguir esse dinheiro? Não, porque eu quero você aqui, porque qualquer coisa que acontecer, eu quero estar do lado pra saber. Eu super atencioso, mas essa atenção, ela era mentira. Na verdade, eu acho que ele só queria que a criança saísse de mim pra ele ter o filho, né? E eu não sei o que ele faria comigo depois. Hoje eu penso assim, tá? Naquele momento, eu achava que ele era o pai super atencioso que queria estar em todos os momentos, antes e depois da gravidez comigo. Não importasse aonde fosse. E mesmo assim, ele não me mostrou essa casa na cidade, onde eu falei pra ele várias vezes que era melhor e que eu queria ficar. Então, algumas vezes eu fiquei em hotel e outras vezes eu fiquei na tenda mesmo, que eu não suportava, que não dava. Mas que eu tava ali engolindo porque eu sabia que era poucos dias e que isso ia se resolver, só que não se resolvia. O que aconteceu foi o seguinte: eu, em um momento que fui para essas tendas, eu fiquei muito nervosa. Porque eu entrei na tenda errada e na tenda que eu estava, ele estava de mão dada praticamente, abraçando para beijar outra mulher do grupo dele. Ali eu percebi que para ele estar fazendo aquilo, ela era casada com ele. E então eu não seria, nunca fui a primeira esposa dele. E ali eu já não sabia mais quantas mulheres ele tinha. Ele ficou muito bravo, a reação dele foi colocar a culpa em mim, que estava entrando na tenda errada, que não devia saber de nada disso, que ele que ordenava e que seguia da forma que queria. E aí foi se arrumando uma briga. Faltava ali uns 3 meses, mais ou menos, 3 meses por aí, para ter o neném. E que eu já tava até aceitando que fosse na Jordânia mesmo, desde que fosse nessa casa e num hospital, que não fosse ali no meio do nada. E eu fui ficando nervosa, e fui indo pra minha tenda e ele brigando e vindo atrás de mim. E eu acabei entrando em trabalho de parto nessa situação. Aí eu já não sabia se o que ia acontecer. Eu pedia, implorava para que ele me levasse no médico. E ele veio com uma história de que todas as mães, que a mãe dele, a avó, a tia, a prima, todo mundo teve ali, que eram mulheres fortes, que eu também era e que eu iria conseguir. E que não importava mais muita coisa, porque a gente tinha que resolver a situação ali, que ele não iria me levar para a cidade, porque não iria dar tempo, que o certo era eu ficar deitada ali, descansada, porque tinha uma senhorinha e a outra senhora da tenda não sei da onde, que elas sabiam fazer o parto, que iria dar tudo certo. Gente, o meu desespero era tão grande, uma dor que eu nunca senti. Um lugar onde não tinha onde se pegar, onde eu não via a higiene. E o pior, e assim, se fosse só isso e o neném tivesse nascido, tudo bem. Mas o pior é o que eu tive que acompanhar nessa situação toda. Eu não sabia se era contração, se era dor. Essas mulheres, elas não sabiam falar a minha língua. Ele ficou mostrando lá um papel, um contrato que a gente tinha assinado, que era como se fosse de casamento, e não dava tempo de explicar pra mãe. Eu via que tinha uma confusão ali, que ele tava tentando explicar que eu era uma esposa dele, né? Uma das. Porque ele tinha que ficar ali pra me ajudar, porque era o único que falava inglês. E não só por isso, eu achava, não sabia se aí era normal ou não, o pai ficar nessa situação. Mas no que aconteceu comigo, ele ficou. E o pior, essa senhorinha, ela tentava me ajudar, eu precisava dele para traduzir.
E eu falando pra ele que era melhor então que eu fosse pro médico, porque com certeza ia ter um tradutor, alguma coisa. E ele falando que não, que a mulher dele era forte e iria resolver ali. Eu sei que isso, eu não sei falar quantas horas, a eternidade que isso durou, a ponto de essa mulher da tenda que eu peguei vir, não só ela, outras mulheres, e todas eu sentia que tinha um contato mais íntimo com eles, com ele. E uma dessas mulheres, ele começou a se pegar e a se relacionar do lado, enquanto eu estava em trabalho de parto. Então, essa senhora, ela só entrava de vez em quando, porque pelo que ele me falava, eu tinha que esperar sentindo tudo isso um tempo. Depois ela vinha ver se estava tudo bem, aí tinha que esperar de novo eu sentindo tudo isso, que tudo que eu sentia estava tudo certo. Mesmo eu falando que não, mesmo eu sentindo que tinha alguma coisa errada, para eles estava tudo certo. E quando ela saía, ele entrava com essa mulher. E propositalmente ou não, essa mulher ia pra cima dele. E a cada contração que eu tinha, ele estava se relacionando com essa mulher ali perto. Eles pareciam animais. Eu comecei a ver todo mundo como animais. Se eles me viam assim, eu comecei a ver eles desse jeito. E se bobeasse, ele ainda ia querer me envolver do jeito que eu estava nessa situação. Eu não vou dar detalhes, não vou falar tudo que deu para vocês entenderem o que aconteceu nesse momento. E quando eu senti, né, a minha filha, que era uma menina, o pior foi não sentir a vida dela. A filha não conseguiu viver. E ninguém se importou. O que ele estava fazendo ali com a mulher, ele continuou fazendo. Um pedaço de roupa que eu tinha ali, eu enrolei a minha filha. Ele disse que o que tinha que ser feito seria feito ali, que ela quis desse jeito. Eu pensei que pelo menos ser acolhida depois disso por ele, eu seria. Só que eu não fui. Ele ficou mais frio, mais sério, mais objetivo e mais direto depois de tudo isso. Eu tava cansada, eu tava com dor, eu queria ir até um hospital. E magicamente ele falou que sim, ele me levaria para a cidade. Eu entendi que ele me levaria para o hospital para que eu fosse cuidada. Mas o máximo que ele fez foi me levar para a cidade. E lá na cidade ele falou que eu não era como as mulheres do grupo dele, que eu não era como as mulheres da família dele, que eu não era como as esposas que ele tinha e que ele não fez questão de me contar porque não era necessário, é só o homem que precisa dessa informação. E que eu tava livre, porque eu não era importante, porque eu não valia o que tinha que valer pra ele, né? Sendo que nenhum filho eu consegui ter. Antes disso, ele me fez sim, né, participar do ritual com a minha pequena, que eu queria levar comigo, que vocês podem falar, você não quis levar com você? No primeiro momento eu quis sim levar comigo, mas depois era tanta coisa que eu tinha visto ali, que tinha acontecido, que eu só queria esquecer de tudo isso, eu não queria mais olhar para aquilo. Então eu aceitei fazer a cerimônia lá e não tive escolha de aceitar ser largada na cidade para eu agir, fazer o que eu quisesse. Se eu quisesse ir para o hospital, se eu quisesse voltar para o Brasil, eu já não valia mais nada e não tinha nenhuma documentação de que era casada com ele, porque aquele contrato era mentira. Era só uma forma dele ter mais esposas. Aí eu lembrei, né, que eu tinha aprendido da primeira vez a comprar o seguro viagem, e foi isso que me ajudou a cuidar dessa parte. Mas falar quem era esse cara, onde ele estava, se podia recuperar minha filha, eu não sabia nem dar 2 passos ali na Jordânia, quanto mais no deserto.
Eu tive que aceitar a escolha que eu fiz e as consequências horríveis de não poder ter ficado um pouco com a minha filha, de não ter feito um velório e um enterro como eu queria que fosse aqui no Brasil, que lá era totalmente diferente, só num pano, não sei muito bem, eu não quero dar detalhes, eu só quero dizer que foi o pior momento que eu passei em toda a minha vida e que eu guardo até hoje, as cenas, as lembranças, os traumas daquele homem agindo como um animal do lado com outra mulher, enquanto eu sofria tentando dar a vida para nossa filha. Oi, gente. Novela, filme, história de livro, não é real. Quando a gente entra numa situação e acha que a gente pode viver isso, pra mim é muito fora do normal, porque eu sou muito realista, muito desconfiada, muito pé no chão, depois do que aconteceu comigo, né? Pra quem não sabe, eu já me relacionei com um turco, tem a história aqui no canal, a playlist com tudo. Naquela época eu era bem essa coisa de, vou viver uma novela e tal. Vou viver um filme, né? Estou vivendo um filme. Mas isso, na realidade, não cabe, gente. A qualquer momento, o choque vai vir. E quanto mais a gente se ilude, mais isso pode ficar pior. Eu não imaginava que pudesse chegar nessa situação. Eu não sei até onde ficou confuso ou não. Dúvidas vocês coloquem nos comentários. Eu sempre coloco aqui o que elas falam. E sobre a reflexão, cada vez mais, né? Eu tô deixando pra vocês porque eu já tô assim, ó, perdidinha. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.